Vamos continuar louvando ao nosso Deus com a leitura de Filipenses, capítulo 2. Glória a Deus. Leiamos juntos. Filipenses 2. Jesus está aqui. Ele é a palavra. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei.
Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. A nossa mensagem de hoje em Filipenses 2 repita, a autoridade de Jesus. Já que eu toquei nesse assunto, vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus tem autoridade para convocar você a estar aqui em toda a congregação? E Ele não está fazendo isso? Cuidado, hein? Jesus é a máxima autoridade do reino de Deus e de todo o universo. Muita atenção nesses dois versículos que nós vamos meditar hoje, tá? Nessa epístola, que é o 10 e o 11, que são um clímax, hoje e quarta que vem. O clímax de toda essa mensagem aqui, e um clímax de toda a mensagem bíblica. Olha, Jesus é a autoridade. Nunca queira estar no lugar de alguém que pensa que pode burlar essa autoridade. Ninguém pode. E ai dos que o fazem. Desconsiderar a autoridade de Jesus é perda, é perder muita coisa. É a origem do fracasso de muita gente e é a origem do naufrágio espiritual de muitos crentes. Jesus é a autoridade máxima. Jesus foi colocado pelo Pai em posição de máxima autoridade. E tem pessoas que não levam isso em consideração. A autoridade tem que ser plenamente respeitada e obedecida. Amém? Eu vejo tanto crente sofrendo e tem uma interrogação neles. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? A resposta é muito simples. Porque você insiste em querer ser a autoridade da sua própria vida. Não desistiu ainda? Não se rendeu ainda ao fato de que você não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida? Quem tem toda a autoridade é Jesus. A palavra de Deus nos dá total segurança
de que aquele que está completamente e em tudo submisso à autoridade de Jesus, tudo vai bem na sua vida. Vai evitar muitos sofrimentos. Amém? Vamos prestar atenção no que isso significa, tá? Nesses dois textos de hoje e da semana que vem, a autoridade de Jesus. Bom, o título desses 3 versículos, 9, 10 e 11, que eu já coloquei na semana passada, diga, Deus o exaltou. Bom, Jesus se humilhou e Deus o exaltou. Jesus se humilhou, mas Jesus não se exaltou. Quem o exaltou? Foi o Pai. Tá? Foi o Pai. Por isso Jesus nos deu a mesma lição na palavra: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Nunca se exalte, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso aconteceu com Jesus, e isso vai acontecer com cada um dos verdadeiros eleitos de Deus, porque uma das marcas da eleição é a humilhação. Eleitos de Deus não são pessoas que ficam por aí se exaltando, se engrandecendo, querendo chamar a atenção para si mesmo, querendo ser o centro das atenções. Os eleitos de Deus são pessoas que se humilham, porque sabem que nada são e só o Senhor é tudo. Sabem que são pó e cinza e só o Senhor é grande. As pessoas andam por aí se engrandecendo. O nome de engrandecer hoje é empoderar-se. As pessoas andam por aí só se empoderando, querendo ser poderosas. Homens empoderados, mulheres empoderadas. Dia Internacional da Mulher, dia não sei de que do homem, dia não sei de que. Não, amados. Para nós, não. Para nós, todo dia é do Senhor. Só Ele é grande. Porque Deus o exaltou. Ele é grande porque se fez o menor de todos. Se fez pequeno. Na cruz Ele se anulou. Se fez o menor de todos. Por isso Deus o exaltou. E hoje Ele é o maior de todos. Esses 3 versículos, tem uma introdução no versículo 9, que nós vimos na semana passada, diga exaltação. E um desenvolvimento nesses 2 versículos, 10 e 11. Vamos ver o 10 hoje e o 11 a semana que vem, cujo título diga autoridade. Ao exaltar Jesus na glória, a exaltação fala da glorificação de Jesus. O 4º ato salvífico, para nos salvar, Jesus teve que sofrer a encarnação, receber natureza humana, a morte, a ressurreição e a glorificação. Jesus não se encarnou, Ele foi encarnado. Jesus não se matou, Ele foi morto. Jesus não se auto-ressuscitou, Ele foi ressuscitado. E Jesus não se glorificou, Ele foi glorificado. E sendo glorificado à destra do Pai no céu, à destra do Pai do céu, Ele completou esses 4 atos, que são os 4 pilares da obra da salvação. Diga, encarnação, morte, ressurreição, glorificação.
Mas ao glorificar Jesus no céu, o Pai fez uma coisa ainda a mais do que isso. A mais do que isso. O Pai pegou a autoridade dele, do Pai, a autoridade do reino, e passou essa autoridade toda para Jesus. E Jesus, já sabendo disso, mesmo antes de ser assunto ao céu, ainda na terra, logo depois da sua ressurreição, ele disse aos apóstolos, e ficou registrado em Mateus 28:18. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Repita essa frase. Olha o verbo na voz passiva, me foi dada. Jesus não disse assim: agora eu tomei toda a autoridade no céu e na terra. Jesus não disse: agora eu assumi toda a autoridade no céu e na terra. Não. Ele disse: agora toda a autoridade me foi dada. Foi dada por quem? Pelo Pai. O Pai deu a Jesus toda a autoridade. No céu e na terra significa no céu, no reino de Deus, e na terra, sobre os reinos de todos os homens, sobre todas as nações. Por isso que Jesus recebe o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é a máxima autoridade. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos ver que pessoas que reconhecem isso estarão no céu. E pessoas que não reconhecem isso, reconhecerão no inferno e no lago de fogo e de enxofre, porque todo joelho se dobrará diante dele. No céu, na terra e debaixo da terra. No céu significa os anjos, na terra significa os homens, e debaixo da terra os condenados junto com os demônios. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Toda a autoridade foi dada a Ele pelo Pai. O que faz desses dois versículos aí, o 10 e o 11, versículos muito importantes, versículos chaves, muito importantes, não só no que nós estamos falando aqui agora, dentro da epístola aos Filipenses, mas dentro de todo o contexto bíblico, todo o contexto da Escritura. Então diga autoridade. Esses dois versículos estão divididos da seguinte forma. No versículo 10, nós vamos ver que Deus, Pai, diga, tudo sujeitou. Tudo sujeitou a Jesus. E no versículo 11, que vamos ver na quarta-feira que vem, pela graça de Deus, Jesus foi, diga, nomeado Senhor. O Pai deu a Jesus o título de Adon em hebraico, Kyrios em grego, Dominus em latim, Senhor em português. E o interessante das palavras em hebraico e em grego, em hebraico e em grego, Adon em hebraico, Adon é Senhor e Adonai é meu Senhor. Adon, Senhor, é só para Deus. Outros senhores em hebraico, né, são chamados de Baal e não de Adon. E não de Adon.
E em grego, Kyrios, é só para Deus, é Senhor só para Deus. Outros senhores são aner, em hebraico, em grego, outra palavra, aner. Kyrios é só para Deus. Na língua portuguesa temos essa bagunça, que todo mundo é senhor. Senhor fulano de tal, senhor beltrano, senhor ciclano, senhor... Está cheio de senhores e senhoras. Isso com a palavra senhor. Tá? Mas só Jesus é Senhor. E todos abaixo de Senhor, nenhum é senhor e nem senhora. São servos e servas. E não tem nenhum servo, nunca teve no regime escravocrata de todas as nações, um dono de escravos que chame o seu escravo de senhor fulano de tal. O escravo não é senhor. Servo não é senhor. Senhor é o dono deles. Senhor é o dono deles. Então, senhores homens aqui, vocês não são senhores não, vocês são servos. Você só poderia ser o seu próprio senhor se você, com o seu senhorio, pudesse se salvar. Você pode se salvar? Então você não é senhor. Senhor é aquele que pode te salvar. Você é servo dele. E vocês, irmãs, senhoras, vocês não são senhoras coisa nenhuma. Vocês são escravas. Vocês são servas do único Senhor. Você, se quiser ser senhora, pode ser, tá? Se você tiver poder de, sendo senhora de si, poder salvar a si mesmo. Pode salvar a si mesmo? Pode salvar a si mesmo? Então você não é senhora. Porque senhor, senhora, vem do latim dominus, significa aquele que tem o domínio, aquele que tem o poder. Se você não tem o poder de salvar a si mesmo, se você não tem o poder de salvar a si mesma, você tem que ser servo, você tem que ser serva do único que pode te salvar. Está começando a entender o que é dizer que Jesus é Senhor? Porque Jesus tem esse título? Porque Jesus foi nomeado pelo Pai Senhor? E por isso diante dele todo joelho vai se dobrar? Só Ele é Senhor, tá? Eu não sou Senhor, vocês não são senhores e vocês não são senhoras. Eu sou servo, vocês são servos, vocês são servas do único que é Senhor, nomeado Senhor pelo Pai. Seu nome é Jesus. Quanta gente quer se empoderar e ser o senhor fulano de tal, e ser a senhora fulana de tal. Gente perdida. Muito bem, o nosso versículo de hoje então é o 10, cujo título, digo de novo, tudo sujeitou. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Repitam. Aleluia, glória a Deus. Só uma orientação linguística aqui. Quando você lê na Bíblia céus, assim no plural, né? Céus no plural, isso é chamado de
hebraísmo, ou seja, um vício literário que existe dentro da Bíblia, oriundo da língua hebraica. É porque na língua hebraica, a palavra céu é a palavra shamaim. Shamaim é a palavra céu. E essa palavra céu é uma das muitas palavras que tem em hebraico, como em português é a palavra lápis, a palavra ônibus, a palavra pires de pôr a xícara em cima, tá? Essas palavras, elas são iguais no singular e no plural. Lápis no singular é lápis, no plural é lápis. Ônibus no plural no singular é ônibus e no plural ônibus também. Pires no singular é pires e no plural também é pires. Um pires ou 10 pires. Assim como essas 3 palavras em português, não sei se existe mais alguma, se alguém conhecer mais alguma, me fala aí. Em português, em hebraico tem muitas. Em hebraico são muitas as palavras desse jeito. Uma delas é a palavra céu, tá? A palavra céu. Por isso, muitas vezes que você lê céus no plural, é porque os tradutores estão assim contagiados pelo hebraísmo, porque como em hebraico dá ideia de plural, eles falam plural, mas não é plural, é singular, né? É singular. Você sabe que é plural pelo contexto e singular também pelo contexto. Nesse contexto aqui, tá? Céu aí é no singular, tá? Coloquei no plural porque eu copiei daqui, de como está a nossa Bíblia no plural, com o hebraísmo céus. Mas, na realidade, é céu mesmo, no singular. Tá? Céu, terra e debaixo da terra. Céu, terra e debaixo da terra. Céu, terra e debaixo da terra. Traz a ideia de 3 dimensões locais. 3 dimensões locais de todo o reino espiritual, de todo o mundo ou o universo espiritual, ou de toda a realidade espiritual. Não existem muitas realidades espirituais, existe uma única realidade espiritual. Uma única realidade espiritual em 3 dimensões: a dimensão celestial, a dimensão terrena e a dimensão subterrena. A dimensão celestial está aqui escrito aí no plural, nos céus, mas poderia ser muito bem apenas aí no versículo no céu, tá? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu. O céu é a dimensão espiritual que envolve a cidade construída por mãos divinas. Cidade que não foi construída por mãos humanas. A cidade que foi construída por mãos divinas, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o céu definitivamente, tá? É o céu definitivamente, é a casa do Pai. Jesus se referiu como casa do Pai em João capítulo 14, quando ele disse: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, estejais também vós. A casa do Pai é essa dimensão local celestial, essa dimensão, a dimensão celestial do reino espiritual. O reino espiritual é um reino único, tá? É um reino único. Espiritualmente, tá?
Espiritualmente, o reino espiritual é um reino único. O céu é a dimensão celestial do reino espiritual. E ali esse céu é, dentro desse reino espiritual, o céu é a casa do Pai. Se é casa do Pai, só vai receber filhos. Se é casa do Pai, só vai receber filhos e filhas. O Pai não recebe bastardos. O Pai não recebe quem não é filho. Por isso que a filiação divina, ser filhos de Deus, é algo que está sujeito à obra da salvação em Cristo Jesus. Não caiam nunca em certas pregações ou mensagens heréticas que tem por aí no mundo, como é, por exemplo, a mensagem da teologia católica. A teologia católica prega que todo mundo é filho de Deus. Não, Senhor. A Bíblia nos diz que filho de Deus é só aquele que recebeu Jesus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, está escrito poder na Bíblia, mas não é poder, é direito no original. Exousia e não dinamis. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Estes nasceram de Deus. Sem esse nascimento, que Jesus chamou de novo nascimento em João 3, quando ele falou com Nicodemos, sem esse nascimento espiritual, ninguém é filho de Deus, não. Só são filhos de Deus os que são renascidos, nascidos espiritualmente. Jesus chamou a conversão de novo nascimento. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. O que nasceu da carne são os não convertidos. O que nasceu do Espírito são os convertidos, que foram não convertidos também. Nasceram da carne, mas depois nasceram de novo, nasceram do Espírito. Hoje em dia eu estou escutando, a gente escuta muito por aí, especialmente nos jornais, na televisão, quando tem um acidente assim, que a pessoa poderia ter morrido e ela sai viva, aí ela diz para o repórter assim: eu nasci de novo. Nasceu coisa nenhuma. Novo nascimento não é ser livre de um acidente, não. O novo nascimento é ser livre do inferno. O novo nascimento é ser livre da condenação. O novo nascimento é ser convertido. O novo nascimento é sair de debaixo da autoridade do diabo para a autoridade de Jesus. Por isso, a conversão foi bem definida por Paulo em Colossenses 1, 13 e 14, quando ele disse que o Pai, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Tirou de um estado aonde o Senhor que dominava era o imperador das trevas, o estado de condenação, que é o império das trevas. No mundo, o Senhor, quem tomou, quem roubou, quem usurpou o título de Senhor no mundo foi o diabo. Por isso que Jesus disse: o diabo é o príncipe desse mundo. E por isso o apóstolo João escreveu em João 5,19: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno,
porque o maligno se assenhorou, se tornou senhor. O senhor de quem não é convertido, toda pessoa que não é convertida, o senhor de fato ali na vida deles é o diabo que está dominando. Dominando vem do latim dominus, que traduzido para o português é senhor. Dominus, senhor, aquele que domina. Quem domina sobre a pessoa que não é convertida é o diabo, o senhor deles é o diabo, como Paulo disse em Efésios 2:2, o diabo é o espírito que atua neles. Eles estão seguindo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, porque eles desobedecem o verdadeiro Senhor, e o que eles ganham ao desobedecer o verdadeiro Senhor é o domínio do falso senhor, o domínio do diabo sobre eles. Quem não está sob o domínio da obediência, está sob o domínio da desobediência, está sob o domínio de Satanás. O homem nunca está mandando, o homem nunca é senhor, nem sobre si e nem sobre ninguém. O homem não manda em nada. O homem, ele está sempre em estado de sujeição. O homem, por isso que fala que, né, ali vai um sujeito. Por isso que o homem é sujeito. Ele não é senhor, ele é sujeito. Quem está em desobediência a Deus, está sujeito ao diabo, e o diabo é o falso senhor sobre ele. A pessoa convertida, ela é tirada de debaixo do poder do diabo, debaixo do domínio de Satanás, do senhorio de Satanás, e ela é colocada debaixo, continua sendo sujeito. O homem nunca é liberto, não existe libertação da sujeição. Agora estou livre, não estou sujeito a ninguém, só a mim mesmo. Não existe isso. Não existe libertação da sujeição. A salvação é a libertação da sujeição do diabo, para você ser colocado sob a sujeição de Jesus. Você continua sujeito, mas agora está sujeito a Jesus. Não está mais sujeito ao diabo. Você está sujeito a Jesus. Você foi feito filho de Deus e vai ter a oportunidade de dobrar os seus joelhos no céu, diante do trono de Deus, e dizer: Jesus, tu és verdadeiramente Senhor. A ti o Pai sujeitou todas as coisas. Aleluia. Na terra representa a dimensão terrena do reino espiritual. A dimensão no céu, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu. No céu representa a dimensão celestial do reino espiritual. Na terra, a dimensão terrena do reino espiritual. A dimensão terrena do reino espiritual significa a sujeição tardia de todas as nações da terra ao Senhor. Hoje, existem pessoas em todas as nações que reconhecem Jesus como Senhor,
como nós que estamos aqui no Brasil, e nós aqui no Brasil reconhecemos Jesus como Senhor, porque somos convertidos. Mas o Brasil não reconhece, a nação chamada Brasil não reconhece Jesus como seu Senhor, e assim, essa é a mesma realidade de todas as nações da terra. Elas não reconhecem Jesus como seu Senhor, porque elas pensam que são soberanas. As nações pensam que elas têm soberania. Soberania é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é soberano. Nação nenhuma é soberana, mas elas não reconhecem isso. Por isso elas vivem uma falsa soberania. E vivendo essa falsa soberania, essas nações vivem debaixo de injustiças sociais, fome, miséria, roubo, homicídios, suicídios, separações, divórcios, promiscuidade, tráfico, drogas, entorpecentes, alcoolismo, satanismo. Isso é o que impera sobre todas as nações da terra, porque elas pensam que são soberanas. As nações pensam que são senhoras de si, e Deus prova para elas na história que as nações não são senhoras de si, porque se fossem, conseguiriam uma paz perfeita, uma paz terrena perfeita, conseguiriam justiça perfeita, conseguiriam acabar com os homicídios, conseguiriam fazer com que as famílias dessas nações vivessem em tamanha segurança que não precisam nem construir muro, nem trancar as portas e as janelas, porque estão totalmente seguras. Alguma nação consegue fazer isso? Não. Porque elas não são soberanas, mas elas pensam que são. Só que essas nações que hoje pensam que são soberanas, vai chegar o dia em que vão dobrar-se, tardiamente, sem ter mais tempo para salvação, vão dobrar-se. As pessoas dessas nações que não se converteram vão dobrar-se e declarar: Jesus é Senhor. E vão reconhecer tardiamente. E vão saber que vão para o inferno e vão para o lago de fogo e de enxofre, justamente porque não reconheceram a soberania do único que é soberano, que é Deus. Isso significa a dimensão terrena. Esse mundo todo hoje que jaz no maligno, todo esse século, tudo isso vai cair. É profetizado no Apocalipse a queda da Babilônia, a queda desse sistema. As nações cairão aos pés de Jesus. Na guerra do Armagedon, no final dos 7 anos da grande tribulação, e declararão: é Jesus que é Senhor. Não é a nação fulano de tal, não é a nação ciclano de tal, não é o rei fulano de tal, não é a rainha fulano de tal, não é o presidente fulano de tal, não é o governador fulano de tal, não é o político fulano de tal, não é o senador fulano de tal, não é o primeiro-ministro fulano de tal, não é o deputado fulano de tal, não é o prefeito fulano de tal. Isso tudo é fulano. Jesus é Senhor. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
no céu e na terra. Mas a terra não reconhece, mas vai reconhecer. Quando os 7 cálices da ira de Deus forem derramados, as nações na terra, todo joelho na terra vai se dobrar. Só que esse dobrar dos joelhos na terra já não implica mais em salvação. Implica em salvação quem dobrou antes, quem se rendeu antes, quem se entregou antes, quem reconheceu antes que Jesus é Senhor, que só Deus é soberano, que eu não sou o dono da minha vida, que Ele é que é o dono da minha vida. A palavra dono, já que eu falei a palavra dono, dono vem do latim dominus, que é Senhor, 3 sílabas, é uma palavra trissílaba, dominus, dominus, Senhor. Tira a sílaba do meio, mi, sobra donus, donos, donos. É daí que vem a palavra dono, ser o proprietário, ser o dono de tudo. O dono de tudo é o autor de tudo. Jesus, Deus já tinha feito de Jesus o autor de toda a criação, porque foi por meio de Jesus que Deus criou todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus já tem a autoria da criação, e a palavra autoria, a palavra autor, é a raiz de autoridade. Por isso Jesus foi colocado pelo Pai na posição de máxima autoridade, porque Ele é o dono. As pessoas que estão sendo condenadas são as pessoas que se acham donas de si mesmas. Homens que se acham donos de si mesmos, mulheres que se acham donas de si mesmas, estão todos no mesmo curso de condenação, e é o diabo quem disse para esses homens que eles são donos de si mesmos. É o diabo que disse para essas mulheres que elas são donas de si mesmas, porque enquanto essas mulheres e esses homens estiverem enganados, pensando que são donos de si mesmos, quem está dominando sobre eles é o diabo, não eles, é o diabo que está dominando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do domínio de Satanás, e trazer você para o verdadeiro domínio, para o domínio de Jesus, para você poder dobrar o joelho no céu. Quem não dobrar o joelho no céu, vai dobrar na terra. O céu, a dimensão celestial do reino espiritual. A terra, a dimensão terrena e passageira. O céu não é passageiro, a dimensão celestial não é passageira. A dimensão terrena é passageira, a terra vai acabar. E debaixo da terra é uma expressão usada aqui, tá? Debaixo da terra é uma expressão usada aqui, que não significa que debaixo da terra, que algum cavar aqui na terra, vai achar petróleo, mas não vai achar mais nada além disso. Para achar alguma coisa na terra. Debaixo da terra representa a dimensão espiritual da condenação. Como o céu é a casa do Pai, debaixo da terra é o lago de fogo e de enxofre. É o estado de eterna condenação, onde todos os condenados serão lançados após o juízo final, juntamente com Satanás e os demônios,
E Satanás, vou dizer isso porque ele fica cheio de ódio quando a gente diz isso, então eu quero ver o diabo cheio de ódio, pode odiar à vontade, ele odeia desde o princípio. Satanás vai dobrar os seus joelhos, os demônios vão dobrar os seus joelhos, e os condenados vão ser ressuscitados do inferno para ganhar um corpo, e o corpo tem joelho, e eles vão dobrar o joelho para reconhecer o que não reconheceram na terra, para reconhecer que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus tem toda a autoridade sobre vivos e mortos. Jesus tem toda a autoridade sobre salvos e condenados. Jesus tem toda a autoridade sobre essas 3 dimensões do reino espiritual. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu, toda a autoridade na terra e toda a autoridade debaixo da terra. Tudo está nas mãos de Jesus. Que a sua vida esteja hoje nas mãos de Jesus, não nas suas. As suas mãos não prestam para dominar sobre a sua vida. As únicas mãos eficientes e eficazes para dominar bem a sua vida são as mãos de Jesus. É a autoridade de Jesus, é o poder de Jesus, é Jesus na sua vida.